Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele não muda. Glória a Deus. Então, se ele é o mesmo ontem eu vi maravilhas extraordinárias escritas na Bíblia a respeito de Jesus. Embora no final do Evangelho de João, no capítulo 21, o que João escreve dizendo? Se todas as coisas que foram operadas por Jesus estivessem registradas em livros, cuido que não haveria livro suficiente sobre a face da terra para comportá-la. Está lá escrito. Então, Jesus, aqui na Bíblia, tem alguma das grandes maravilhas que Jesus operou, não estão todas. Tem muitas outras grandes coisas que Jesus operou que não ficaram registradas aqui. Pode ver por essa profecia de João, no capítulo 21, lá no finalzinho. Então, Jesus Cristo é o mesmo. Uma pessoa que se mantém inalterada, se mantém o mesmo, essa pessoa revela o quê? Qual é o caráter de Jesus em mostrar que ele é o mesmo, nessa palavra profética de Hebreus 13:8? Jesus não muda, ele é o mesmo. O amor dele por nós continua o mesmo. A fidelidade dele continua a mesma, a palavra dele continua a mesma, o poder dele continua o mesmo, a onisciência dele é a mesma, a presença dele é a mesma, a graça dele é a mesma, a unção dele é a mesma, a soberania dele é a mesma, a unção, o poder, o revestimento, a graça, os livramentos dele, a sua onipotência, a misericórdia que se renova a cada manhã, e mais e mais e mais que você vai vendo na Bíblia, o caráter de Deus revelado, ele é o mesmo, ele não muda, ele permanece o mesmo. Assim como ele foi com Moisés, podemos dizer, ele vai ser contigo que ama e que guarda a palavra dele, porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele procede com os obedientes da mesma maneira que ele procedeu antes com que foram obedientes à palavra dele. E ele vai julgar os desobedientes da mesma maneira que ele julgou os desobedientes, como mostra a palavra dele. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que trata com os obedientes, ele é o mesmo que vai tratar com os desobedientes. Cada um ele vai julgar do seu bel prazer, da sua própria vontade, porque ele é Senhor, ele pode, ele determina, ele cumpre, ele é Deus. Ele é o mesmo Ontem você viu maravilha de Deus escrita na Bíblia? Você viu maravilha de Deus acontecer na tua vida? Sabe por que ele é o mesmo ontem? Hoje ele te manda, prossegue, porque eu continuo eternamente sendo o mesmo. Amém. Não vou mudar. Glória a Deus. O poder dele para destruir Satanás, como já destruiu, é o mesmo. Por isso que ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, Lucas 10:19. Porque ele é o mesmo. Ele permanece o mesmo, ele não vai mudar. A fidelidade dele é a mesma. Se tu pecar, ele está lá mesmo, pronto a te receber a tua oração de arrependimento e te perdoar, lançar fora os teus pecados e dizer que dele já não se lembra mais, porque ele é o mesmo. Ele é fiel, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que o Espírito Santo nos leva com isso, com essa palavra, nos conduz com essa palavra a mergulhar no oceano da palavra de Deus? Vai em frente, vai em frente, vai em frente, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro que não está selado na Bíblia, porque Jesus Cristo é o mesmo. Ele disse que como ele foi com eles, seria conosco. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas lá em Mateus 28:20, ele mostrou a condição. Ele disse para os discípulos dele: ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dito. E por causa das palavras que eu velo para cumprir de dia e de noite, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque ele vela para cumprir a palavra dele de dia e de noite. Então eu posso confiar nesse Deus. Não tem mudança nele. Quando tu olha para os céus, lá está ele. Quando tu olha à tua direita, lá está ele. Ele é o mesmo. Quando tu entra no teu
Mateus 6,6, tu sente a presença dele, porque ele é o mesmo que te disse, tu quando orares entra no teu quarto e fechando a tua porta orarás ao teu pai, e teu pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente, porque ele é o mesmo que Jeremias profetizou dizendo, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, Jeremias 33,3, é o mesmo que deu visões poderosíssimas, proféticas a Daniel e mandou selar aquelas palavras que não eram para o tempo dele, é o mesmo que diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele, ele comigo, ele é o mesmo, ele não muda, ele é o mesmo que quando tu ora pelo parente teu, ele diz, eu vou dar o livramento, porque eu não me agrado na morte do ímpio, ele honra a tua oração, ele honra a tua fé, ele é o mesmo que diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, ele é o mesmo que quer que você se achegue a ele, ele é o mesmo que diz, erreis, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, ele é o mesmo. Então nessa noite, Deus olha para você e para mim, está olhando para você que está aí, que acessando essa mensagem, se alguma coisa está errada, foi porque você mudou pelas tuas próprias mãos. Existem 3 maneiras do homem mudar. O homem muda pela sua própria vontade, o homem muda por influência do diabo e o homem muda pelo poder da presença da palavra de Deus na sua vida. Se tu muda pela tua própria vontade, tu vai colher os resultados da tua própria vontade. Se tu muda pela uma influência satânica, pela influência do diabo, tu vai colher os resultados da própria mudança que você deixou, aceitou que acontecesse na tua vida. Se tu muda pelo poder da palavra de Deus que opera em ti, opera em mim, se tu muda pela palavra de Deus, tu vai colher os resultados da poderosa palavra de Deus. Ruth, depois que disse para Noemi, sua sogra, que o Deus dela seria o Deus dela também, que o Senhor fizesse ela outro tanto, se não somente a morte, que a separasse dela, qual foi o próximo passo quando ela recebeu o Deus de Noemi como seu Deus? O próximo passo foi parar nas plantações de Boaz, que tipifica Cristo, deitar nos pés de Boaz lá na cama, colher as espigas melhores que caíam das carroças. Deus está esperando você dar o próximo passo. Dá um passo pelo teu livre-arbítrio, porque Ele não muda, Ele permanece lá pronto a te abençoar. Se alguma coisa está dando errada é porque os teus passos estão sendo errados, tem se envolvido onde não era para se envolver, não tem feito o que tinha que fazer e tem feito aquilo que não era para fazer. Ou seja, o ser humano muda. O ser humano muda e aceita mudanças. Tem gente que muda pela influência dos outros. Vai através de conversa de colega, de amigo, de vizinho, de parente. Lembre-se, tudo que tu for fazer, antes, só tome a decisão depois de ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a voz do Senhor, que vai trazer a operação perfeita na tua vida. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele não muda. Foi fiel com a palavra que Ele deu a Moisés. Moisés, vai lá na cara de Faraó e diga a Faraó que deixe sair o meu povo para que vá me servir no deserto. 10 pragas Deus manifestou dentro do Egito. 10. No meio do caminho, Deus fez com que codornizes viessem para alimentar o povo. Antes disso, abriu o mar vermelho, fez cair o maná do céu, foi derramando coluna de fogo de noite, nuvem que refrigerava durante o dia. Porque no deserto, para quem não sabe, é um calor escaldante durante o dia, é um frio intenso durante a noite. Então a coluna de fogo iluminava o caminho e aquecia o povo. A nuvem de dia refrigerava o povo e ao mesmo tempo apontava o caminho.
ele não muda. Deus traçou um plano para a minha e para a tua vida quando nós dissemos assim: Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. No momento que tu fez isso e disse: eu me arrependo dos meus pecados e peço a cobertura do teu sangue sobre eles, me recebe aí no teu trono, me recebe na tua presença, me entrego a ti como teu servo. Quando você se entregou a Jesus e se arrependeu dos seus pecados, naquela hora, ele, pela onisciência dele, ele traçou um plano para você, ele traçou um plano para mim. Ele traçou um plano. Naquela hora ele traçou um plano. E o plano dele não muda. Está lá. O que eu tenho que fazer para continuar, para saber que eu ainda faço parte dos planos de Deus? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber se a minha vida ainda está no altar dele. Eu tenho que saber se o Espírito Santo, Romanos 8,16, testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu tenho que ver se essa presença ainda está em mim. Eu tenho que ver se o que eu estou fazendo está glorificando e agradando ao meu Senhor, porque Deus só está com aquele que está com a palavra dele. Obedecendo a palavra, Deus vai estar contigo. Se desviando da palavra, o Espírito Santo se ausenta. Então Jesus te colocou hoje aí, te trouxe aqui para te dizer que Ele não muda. Pode ser o laço mais terrível que o diabo está preparando para o teu ente querido. Você orou pedindo a Deus que dê livramento. O livramento dele é perfeito. Ele vai lá e dá o livramento. Amém. Não interessa o que o diabo planejou. Ele corta aquele laço de morte. Porque ele não muda. Aleluia. O poder dele não muda. A autoridade dele não muda. A soberania dele não muda. E ele te colocou aí para te dizer que ele não muda. As coisas estão dando errado por causa da mudança que você aceitou, vinda de fora. Porque mudança que vem de Deus é para te fazer caminhar de glória em glória, de fé em fé. Glória a Deus. Se tu aceitou mudanças vindas de fora, as coisas vão mudar na tua vida. E vão mudar para pior. Mas se tu aceitar a mudança que a palavra de Deus opera em ti, e a palavra de Deus não muda, é perfeita, é fiel, desse Deus infalível, as coisas vão começar a andar no teu caminho. Ele não muda, ele continua te esperando para aquele momento de oração. Ele continua lá te esperando para a leitura da palavra. Ele continua te esperando para colocar cânticos de adoração na presença dele. Ele continua te esperando antes do romper da alva que tu dobra o teu joelho. Ele continua te esperando que você clame a ele antes de sair de casa. Ele continua te esperando que tu entregue na madrugada aquele dia nas mãos dele. Ele continua na mesma posição de soberano, de Senhor, de Rei dos Reis, de glorioso. Se tem mudança, e mudança trazendo erros, mudança tomada pelas nossas decisões, não pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita, e como diz o Salmo 19, refrigera a alma. Os caminhos do Senhor são fiéis e dá sabedoria aos simples. Ele vai te fazer caminhar de glória em glória, porque ele não muda. Glória a Deus. Ele é perfeito, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Alguma coisa mudou na tua vida? Mudou para pior? Não veio pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela só transforma para melhor. Deus tem o melhor para nós. Prova bíblica disso. Lembra aquela parábola? Se um pai mau tira coisas boas dos seus tesouros e dá aos seus filhos, ainda mais o vosso Pai Celestial que vos ama. Se um filho lhe pedir peixe, não lhe dará uma serpente? Se lhe pedir pão, não lhe dará pedra? Quanto mais o vosso Pai Celestial que vos ama. Ou seja, ele está pronto sempre a te dar o melhor. O juiz iníquo, para julgar a causa daquela viúva, julgou porque estava sendo importunado. O nosso Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória. Recebe isso nessa noite. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Deus faz parar os céus para ouvir você orar. Glória a Deus, Senhor. Na hora que tu está orando, se algum anjo, o anjo nem se atreve a falar com o Senhor na hora que tu está orando. Sabe por quê? Porque Deus está atento à tua voz, à tua oração. Glória a Deus.
As madrugadas que tu está dormindo, Ele manda anjos para te cercar, em guarda com espada de fogo na mão. Por quê? Aleluia. Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a meu respeito. Ele dá ordem durante a madrugada. Deita e dorme tranquila, dorme tranquilo. Porque o Senhor não muda, Ele é o guarda de Israel. O salmista no Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, de quem me recearei? Senhor é a minha luz. Tu dorme iluminado pelo poder da presença de Deus. Vai recear o quê? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Pode deitar em paz e vai pegar no sono em paz. Tem demônio que sai na madrugada para matar pessoas dentro dos lares. Você sabia disso? Quantas pessoas morrem durante a madrugada? Ah, deitou, dormiu, amanheceu morto. São demônios que entram dentro dos lares, aonde não tem a marca do sangue do cordeiro, vai lá e mata. Mas na minha vida e na tua que está aqui, e na tua tem o sangue do cordeiro. Amém, Senhor. Nos umbrais da nossa porta tem o sangue do cordeiro. Quando o diabo olha para eles, fala: não posso entrar ali eu não posso entrar, ali não dá para entrar, ali não dá para entrar. Aleluia. Vou te dizer uma coisa: muita gente já foi livre da morte em certas madrugadas, porque naquele dia você hospedou ele e ela na tua casa. Recebe essa palavra. Amém, Senhor. Aleluia. Porque se na tua casa tem a presença de Deus, quem está ali dentro por causa da tua vida é guardado também por Deus. Assim como foi naquele navio em que Deus mandou um anjo dizer para Paulo: importa que todos venham dar numa ilha. Glória a Deus. Deus entregou todos esses aí nas tuas mãos. Deus é Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece o mesmo para sempre. Confia nele. Entrega o teu caminho mesmo ao Senhor. Coloca as tuas orações com confiança diante do Senhor. Ele nos ama tanto que quando tu clama e vai orar, lá do trono dele Ele se manifesta dentro do teu quarto, na tua frente, ali na tua presença. Glória a Deus. Não que Ele precise chegar perto para ouvir, mas Ele tem prazer em se aproximar daqueles que amam e guardam a palavra dEle. Glória a Deus. Tem tanto prazer de se aproximar que Ele escolheu morar, não em palácios luxuosos nessa terra, não em lugares suntuosos, mas o Espírito de Deus mora dentro dos simples, dos humildes que amam, que guardam e que zelam com amor pela santa palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E que por essa palavra o Espírito Santo nos alimente, nos abençoe e nos guarde. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada poderemos fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que diminua eu e cresça o Senhor. Bendito seja o meu Deus. Amém e graças a Deus.